Primeiramente, boa tarde. Queria dizer algumas coisas sobre o fenômeno fascista do Brasil, recente, principalmente Bolsonaro, demarcado pelo Bolsonaro, mas muito mais tudo que envolve a própria comportamento social geral. Eu não sou exatamente grande especialista no fascismo, né? Não é minha praia, sou muito mais ligado à microhistória e relação entre, especificamente no Brasil e República, pensando até os anos 30, ainda não cheguei na parte depois para tentar estender mais o fascismo, mas estudei alguma coisa e tem muita relação com a análise do discurso em vários sentidos. Eu utilizo parte dela no meu trabalho, pelo menos na observação. Então, eu gostaria muito de falar um pouco mais além do Bolsonaro. E não como lição de professor para aluno, nada disso. É como um debate mesmo entre pessoas que pensam um pouco o tema. Por que eu estou colocando isso? Porque existe muito mais em jogo do que a eleição, seja contra o PT, contra o Bolsonaro, contra o Papai Noel, foda-se, desculpe o termo da palavra, mas foda-se quem seja que esteja no segundo turno. Hoje é Bolsonaro versus PT, mas existe na sociedade um processo muito mais grave e muito mais amplo do que a eleição está colocando. E não é apontar culpados aqui no sentido de PT é culpado e Bolsonaro é culpado. Não é só isso. O Bolsonaro e o PT, ambos, são produtos de um processo histórico mais amplo. Principalmente o seguinte, a gente está vendo todo dia, cotidianamente, pessoas de nossas proximidades defendendo mais do que um candidato, defendendo um sistema de valores. Esse sistema de valores aparece para todo mundo como uma defesa da família brasileira ou da ética, né? E via de regra não tem nada disso. A gente sabe disso porque eles defendem que é contra a corrupção, mas dentro do circuito do candidato deles, do Bolsonaro, tem Magno Malta, que abaixo tem uma publicação no país, em outros sites e veículos, que abasteceu mais de 700 mil num posto só, né? Dava para dar a volta ao mundo de carro, segundo a quantidade de gasolina que ele pôs. Mas tá ok. Tem deputado e políticos envolvidos em diversos problemas. Tem vários apoios, como o de Edir Macedo, que a gente não precisa ficar longo prazo dizendo que são no mínimo discutíveis, já que o partido envolvido com a Igreja Universal e a própria Igreja Universal não foram uma ou duas vezes pegos em maracutaia, né? O próprio do Crivella, que foi apoiado por Bolsonaro no segundo turno das eleições de 2016, tem problemas na sua prefeitura e indicações de corrupção. Ele mesmo foi investigado algumas vezes. Mas, enfim, não é a corrupção o problema, né? A gente sabe, acabou de sair uma notícia sobre o apoio da milícia ao candidato do PSL em São Gonçalo. A gente só olhar o mapa de votação percebe que parte dos candidatos do PSL, acredito que inclusive os Bolsonaro, tem forte votação em região próxima à área de milícia. Então não é uma questão de corrupção para eles. O 432% de evolução patrimonial do filho de Bolsonaro não é uma questão para eles. Ninguém quer fazer o cálculo matemático das relações que levam a isso. O fato da família inteira ser parlamentar há 200 anos e ter pouquíssimos projetos aprovados, 0,3% de dinheiro destinado à segurança pública, por exemplo, que é um carro-chefe, segundo eles, é um carro-chefe de todas as campanhas, do Flávio para senador, do Bolsonaro para presidente, do Carlos para deputado, do Eduardo para deputado e por aí vai. Eles dizem que o carro-chefe é a segurança pública, não fazem nada pela segurança pública, né? Mas dizem que vão matralhar os petistas, rasgam placa em homenagem ao Marielle, dizem que o negro do quilombola pesava roubo e não serve nem para procriar, disseram repetidamente que gays são gays porque não apanharam em casa, que publicam ironias à tortura dizendo que o pai chora no banheiro com vergonha do filho, em referência à questão da LGBT. São tantos exemplos, né? Disseram que as mulheres de direita cheiram melhor e são mais higiênicas que as mulheres de esquerda.
repetidamente disseram, tem vídeo, os vídeos que não precisaram ser editados, o Bolsonaro agredindo a Maria do Rosário, que é um fetiche, inclusive, dessa direita, agredindo a Maria do Rosário, agredindo o repórter, agredindo a Preta Gil. Procura, tá no Google, é só buscar Bolsonaro e Preta Gil, você vai ver ele agredindo, falando que os filhos nunca se envolveriam com ela porque eles são bem educados, né? Entre outras coisas, dizendo que fraquejou porque teve uma filha, aí depois chora na Câmara, aí depois sabemos, né? Sabemos. Quer dizer, tudo isso dizendo que o óbvio, quem não é idiota, e eu não considero o eleitor do Bolsonaro idiota, percebe que ele é racista, que ele é homofóbico, que ele é misógino, que ele defende tortura, obviamente. E aí que está o eixo da coisa. Aí que está o eixo da coisa. As pessoas votam em Bolsonaro por isso. As pessoas votam em Bolsonaro por isso. Tem uma percentual que não vota porque ele é contra o PT e ponto, e tem um antipetismo difuso, tem, mas eu duvido que seja a maioria. Eu tenho convicção de que não é a maioria. A gente vê no cotidiano isso. A gente vê familiares, eu tenho, você tem, todo mundo tem, familiares que outrora davam cervejinha pro guarda, furava a fila, entendeu? Sonegava imposto, como sonega ainda. Teve familiar envolvido em crime, teve familiar envolvido em série de coisas. Gente que participava de orgia a vida inteira, com 3, 4 mulheres, homens, etc, o caramba 4, que transava com homem. E transava com mulher, e transava com cachorro, com papagaio que aparecesse na frente. Hoje defende a família brasileira. Ainda transando tudo isso, tá? Mas ainda hoje defende a família brasileira. Sabemos que não é a família brasileira o problema. Não é a corrupção, não é nada disso. O problema existe um outro que precisa ser eliminado para essas pessoas. Existe um outro que precisa ser eliminado. Esse outro, ele é um negro que começou a ir para a faculdade, cotista, etc. A mulher que parou de obedecer ao machão, que não tem tesão nenhum por ela, ele só precisa dela como ferramenta de controle. A mulher que parou de se preocupar com a estética dela para agradar o homem, ela tem preocupação dela com ela mesma no limite dela. Se ela acha que o depilar, que não sei se pouca gente raciocina em torno do depilar, quem faz a barba, eu faço pouco a barba, entendeu? Mas faço a barba em alguns elementos. Quem faz a barba, tá? E só com a Gillette, por exemplo, que várias mulheres só fazem com Gillette, percebe a questão da pele. Quem tem a pele mais sensível ou menos sensível vai ter uma variação de irritação ali, mas tem uma irritação, né? A mulher que faz com cera e etc, então, sofre 3 vezes mais. Embora não sofra tanto com a irritação posterior da Gillette, sofre com a dor no momento. Quem já fez depilação, eu já fiz aqui pra cá, sabe a dor que é. Já fiz depilação para fazer cirurgia, que foi depilado pela própria hospital. Se não sentiu dor, tá mentindo. Ou foi dado anestésico antes. Etc. Uma série de coisas. As circunstâncias que a cultura obriga a estética feminina a se adaptar é um troço absurdo. Então, assim, as mulheres que reagem a isso, não quero mais isso porque me fere, me machuca, me etc. Então, são tratadas como lixo. Por quê? Não porque elas são menos mulheres no sentido definidor do cara. Elas são menos servis ao homem, é isso o problema. Quando Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e Jair Bolsonaro aparece na frente com aquele, olha, você é tão fofinho, bonitinho, tá obviamente mentindo que no grupo do WhatsApp que ele comanda, tá colocando mulheres como lixo. Você sabe disso, você já recebeu isso. Você vai no Facebook do seu tio, tá lá aparecendo lá o seu tio dizendo, esse tipo de mulher que defendem. Pô, qual o tipo de mulher que ele defende? Faz uma contra-pergunta, que tipo de mulher ele defende? Uma mulher servil a ele? Uma mulher que atura ele tendo caso, por exemplo, tendo 3 ou 4 famílias, 2 famílias? Uma mulher que acha bonito que ele diga que novinha já pode sentar, já pode levar a pica? Que acha bonito isso, que atura? Tá, tem muita mulher que aceita, se tolera o idiota do marido por N razões, porque o cara em alguns momentos se presta por alguma coisa além de ser um idiota. Isso é problema delas, não é meu. Não é seu. É delas, elas que aturam, que levem para casa.
como dizem eles sobre o leva bandido, leva para casa. Né? Elas que levam para casa é tudo, o problema sexual delas. Quando eles passam do limite do que elas toleram por razões que não nos competem, aí é um problema nosso. Aí é um problema nosso. E é preciso que cada um de nós se questione se o nosso familiar do lado não está defendendo no final a nossa própria morte ou a morte de quem a gente ama e conhece. No meu caso específico, eu sou comunista claramente. Ninguém vai me dizer que eu não sou comunista. Eu sou comunista, obviamente comunista. E se esse Bolsonaro foi eleito, eu não tenho nenhuma garantia de segurança na minha vida, não. Eu sou um idiota aqui da minha vizinha, que eu não conheço. Sabendo que eu sou comunista e resolver me tacar uma pedra, é capaz de ser endossado pelas forças policiais. Porque o caudal cultural envolvido nisso, envolvido na defesa desse cara, me transformaram em alvo fácil. Imagina quem está em situação pior do que a minha. O gay, a lésbica, a trans, o trans, a mulher, o negro, a índia, o índio, a negra. As religiões de matriz africana, que são alvo primordial dos eleitores racistas evangélicos dessas pessoas. Parte da Igreja Universal faz campanha cotidiana contra as religiões de matriz africana. Grupos evangélicos invadem terreiros e apoiam esse cara. Quem vota nele, vota nessa barbárie. Vota na barbárie que faz isso, que quebra o seu terreiro, que quebra a sua igreja menor, que quebra a sua igreja libertária, que taca pedra na cabeça do seu filho gay, taca pedra na cabeça da mulher feminista que te conhece, taca pedra na cabeça da mulher que simplesmente disse não. Mata a mulher que simplesmente diz não. De eleitores dele que defendem um tipo de barbárie que pega a mulher pelo cabelo na festa. E acha bonito isso. Porque nesse Neandertal homem tem suas necessidades. O seu tio, o seu primo, o seu irmão que defende esse cara, defende o extermínio dessas pessoas. Não defende agora, mas vai defender amanhã. Se é que não defende agora. Olha o perfil dessas pessoas nas redes. Olha o grau de mentira que eles espalham. Olha o grau de mentira que eles espalham. Não precisa ir longe. Ah, mas é preciso derrotar o PT. Porra, tem 30 mil possibilidades de derrotar o PT. Se todo mundo que vota em Bolsonaro votasse no Chuchu, que eu odeio também, o Alckmin é um câncer, derrotaria o PT. Votasse no Ciro, na Marina, no Emael, que se dane, derrotaria o PT. Chance para derrotar o PT? Todo mundo tem. No início da eleição, todo mundo tinha a possibilidade de derrotar o PT. Se decidiu, mas porque nas pesquisas, se decidiu que o barbárie, quem decidiu que a barbárie é a forma de derrotar o PT, escolheu a barbárie. Escolheu a barbárie. E tem que ser responsabilizado por isso, tem que parar de passar a mão na cabeça de quem escolhe esse caminho. Porque um cara que posta no seu perfil foto de manifestante, dane-se se tá com o peito de fora ou não, é o peito dela, não é o meu. Dizendo, é esse tipo de mulher que eles querem pra nós. Ele tá dizendo claramente qualquer outro tipo de mulher, que não seja a mulher que ele acha que deve ser, não merece respeito, não merece o apoio e a colocação. Ele faz isso com as mulheres da família dele. Ele chega para essas mulheres e tenta silenciar as vozes dela. Ele não pode ser empoderado. Essas pessoas são pessoas que, por omissão ou ação, acham válido e necessário oprimir negros, mulheres, gays e quem quer que veja deles. Eles chamam o Alckmin de comunista, gente. Vocês acham realmente que há algum tipo de possibilidade do governo Jair Bolsonaro ser minimamente não repressor contra minorias e contra quem ele diverge? Ou pelo menos tentar? E num quadro de estabilidade como a nossa, qualquer tentativa dá em merda. Vamos ir mais longe. Se o governo nada fizer, tão radical como eu estou colocando, os seus seguidores cotidianamente já estão demonstrando claramente que vão fazer. Eles já estão ameaçando em rede social, já estão rasgando homenagens a Marielle, que foi executada pela milícia, que provavelmente tem relação com a campanha deles. Já tem um indicado lá em São Gonçalo. Quantos mais? Esses caras, cotidianos apoiadores, estão ameaçando previamente se o Jair for eleito. Nem segundo turno teve aí.
Nem primeiro turno teve ainda. Então, seu familiar que defende esses caras, defende Jair Bolsonaro, etc., ele é contra você. Ah, mas eu não apronto. O Manuel Ferro Filho também não aprontava não, cara. Saiu, foi preso. Porque no meio do caminho, em dado momento, ele reclamou da fábrica dele, não tinha sindicato, não era comunista, na porra nenhuma. Foi preso, porque ele reclamou na empresa dele, foi dedurado, foi em cana, foi preso, foi morto. Eles não precisam de motivo. Se eles acharem que você parece e foi pro saco. Já não teve pai agredido porque estava abraçado com o filho, foi confundido com homossexual. O jornal posta isso, como se fosse aceitável. Já teve eu passando com o Calvin, que é meu filho, autista, segurando a mão dele, já teve gracinha ouvindo na rua há alguns meses atrás. Viado, vou te dar porrada. Não deram, tem 1,90m, 115 quilos, aí é fácil me bater, não. Tem que me pegar muito desprevenido, que também tem que contar com a sorte, é difícil. Então, assim, é esse projeto de barbárie que está sendo contraposto. Tá? Então, assim, o PT tem um monte de problemas, um monte. Eu sou oposição, engraçado, eu sou oposição ao PT desde 2003, eu não votei no PT 2006, etc. O Bolsonaro, acho que sim. O Bolsonaro votou mais no PT do que eu, de 2003 para cá. Deu mais do que uma declaração sobre o PT a favor. Procura no vídeo, Bolsonaro votou no PT, vai lá. O que o Bolsonaro não faz? O Bolsonaro não tem projeto de lei aprovado, o Bolsonaro não faz absolutamente nada pela segurança pública que ele diz colocar, o Bolsonaro não tem projeto aprovado nem para a área do agronegócio que ele diz apoiar. Aliás, nem aprovado, nem colocado para votação. Então, assim, o PT tem todos os problemas do mundo, muitos problemas. Mas está lá no segundo turno de maneira ainda democrática. Tem responsabilidade no crescimento da direita? Tem, mas está lá no segundo turno ainda de forma democrática. Tem que ser cobrado da responsabilidade sobre o crescimento da direita? Tem que ser cobrado porque em 2014, 13, se eu não me engano, foi parte do veto da tramitação do projeto de lei da Erundina de revisão da lei da anistia, aliado a Bolsonaro, etc. E tem outros problemas, milhões de problemas. Temos que ser oposição ao PT, sim, se o PT for eleito. E com certeza, se o Jair Bolsonaro for eleito. Agora, ser oposição quando for eleito ou não, é diferente de uma diferença civilizatória. O PT não representa uma ruptura de ordem civilizatória. Dizer, o PT apoia a Venezuela, que é uma ditadura. Mentira. Tá? O PT apoia a Venezuela, que tem a ditadura, que é uma ditadura. Se hoje é uma ditadura, não necessariamente foi um tempo atrás. N processos eleitorais endossados pela OEA e ONU. Carter, observador externo dos Estados Unidos, foi lá ver o processo eleitoral correto. Até o Chaves morrer, pelo menos a coisa não tinha degringolado. Tem um monte de críticas à Venezuela também. Isso é fundamental que seja colocado em debate, sim. Eu acho que a gente tem que cobrar também problemas e contradições da própria Venezuela. Agora, vem cá, vamos dizer que um candidato que tem o Mourão dizendo que golpe é válido, ou ele mesmo declarando que Ustra, torturador, condenado pela justiça como torturador, nomeado judicialmente torturador, defensor da ditadura militar de 1964, é válido porque o PT defende a ditadura? No mínimo os dois defendem, se for pegar pela lógica, eu discordo. E outra, ninguém se preocupa se o Bolsonaro faz uma cena pró-Israel e abraçando a Arábia Saudita também. Como a Maria Amélia do PP, que é vice do Alckmin, mas está doida para cair, para se jogar na campanha do Bolsonaro, outro dia colocou, foi para falar a relação de amizade Brasil-Arábia Saudita, e quem estava lá? O Bolsonaro. A Arábia Saudita é uma ditadura, é uma monarquia opressiva de 250 anos, comandada pelo saudita, pela dinastia saudita. Está lá, apoiado, e vai ser apoiado pelo Bolsonaro, porque faz parte das relações de Israel, que ele apoia. Israel, que tem dois tipos de cidadania, a cidadania judaica e a cidadania árabe. Ele vai lá abraçar e já quer defender o fim do Estado palestino, uma estupidez diplomática, que nem vou dizer quando, que contraria tudo que o Brasil historicamente defende. Não é o Brasil do PT. O Brasil defende desde 1948. Uma linha
de identificação das identidades nacionais, de respeito à autonomia dos povos, etc., que é uma linha diplomática que é muito maior do que é uma linha de Estado diplomática que só Temer para cá rompeu. Que teve aqui problemas ali na história, mas só até a ditadura respeitou mais do que Temer para cá. Que é uma linha histórica de Estado, não é de governo, não é ideológica, é de Estado. Podemos e devemos criticar quase que tudo, mas temos que pensar. O PT, se for pro segundo turno, se tiver for Bolsonaro versus PT, não vai provavelmente ter meu voto. Vai depender da decisão do meu partido, da decisão da corrente na qual eu faço parte, a Comuna. Obviamente estamos em debate sobre os processos e vamos debater os processos até o início do segundo turno, porque ninguém decide nada sozinho, pelo menos não deveria, mas assim, provavelmente vai ter o apoio civilizatório. É necessário o apoio civilizatório contra a barbárie que defende Bolsonaro. Agora, é fundamental que a gente tenha uma coisa muito clara. Quem vota em Bolsonaro defende a morte de pessoas, quer de maneira ativa ou não. Isso tem que ser colocado claramente. Não é fake news, não. Não é fake news, não. E o aparato de distribuição desse tipo de coisa é um monstro. Todo dia são milhares de mensagens tocando terror na população, mentindo na cara dura e ocultando o que é a família Bolsonaro em seus mandatos. A função disso é ocultar o que é a família Bolsonaro em seus mandatos. Então, se o seu tio que lucrou de forma ilegal na vida, enfim, agora resolveu ser honesto, o seu primo que fez um monte de cagada na vida e agora resolveu ser aparentemente puro, o seu primo que tem 30 amantes, mas agora defensor da família brasileira, ou o seu primo honesto e seu tio honesto, seu pai honesto, que defendem essas pessoas dizendo que tem que dar um basta nisso que tá aí, essa galera defende a morte das pessoas, tá? E a última posição é a seguinte: defende por quê? Porque está defendendo um tipo de gente, um tipo de política de extermínio. Então a gente está colocando agora, porque isso já teve outros exemplos anteriores. Eu não gosto muito da comparação imediata com Hitler, mas dá para comparar as relações da sociedade brasileira hoje com as relações das sociedades autoritárias da década de 30, sim. Inclusive a nossa, lá em 30, tá? Mas que aceitava e naturalizava a possibilidade do governo prender comunista, prender quem quer que seja e deportar seu algemenário para a Alemanha. Ou naturalizava a possibilidade de parte da sociedade ser excluída e jogada fora em campos de concentração ou executada e por aí vai, em nome do avanço social. O caudal cultural da sociedade é idêntico. As pessoas têm que ser cobradas a respeito desse tipo de coisa. Tem que ser cobrada hoje. Não pode ser cobrada amanhã, tem que ser cobrada hoje. Elas têm que ser responsabilizadas pelo seu voto. Tá? Elas têm que ser responsabilizadas pelo seu voto porque elas organizam e aceitam a eliminação do outro porque elas acreditam que existe uma marcha que precisa ser segura. E existe. Para esses conservadores como Bolsonaro e quem defende, eles exigem que negros, índios, mulheres, gays, etc. voltem para a clandestinidade que estavam antes dos últimos 10 anos. E não estou falando de governo PT, não. O governo teve menos a ver com isso do que o próprio movimento. Movimento negro, movimento LGBT, movimento das mulheres, movimento indígena, etc., lutaram de forma feroz para permitir uma brecha para a sua visibilidade de seus direitos e conquistaram direitos reais e lutam cotidianamente na escola secundária da sua filha, no gabinete do prefeito da sua cidade, na empresa onde as mulheres trabalham, lutam por melhoria na sua condição de vida. Os negros cotidianamente lutam para não morrer assassinados por uma polícia homicida e suicida, fruto de uma política de estado de extermínio, que tem nada a ver com segurança. Matam. Quanto mais matam, e nada se resolve para a segurança cotidiana, nem das pessoas ricas, nem das pessoas, menos ainda das pessoas pobres. A maioria é negras. Então, essas pessoas se organizaram. Movimento de favela, movimento LGBT, movimento negro, movimento indígena, movimento de mulheres, se organizaram para lutar contra a opressão.
para muito além de partidos, para muito além de governos. E elas ampliaram o seu raio de ação, ampliaram seus passos, ampliaram suas caminhadas. Essa gente ameaça o Bolsonaro. E essa gente merece nosso apoio. Ele não. Essa consigna foi uma consigna importante, é uma consigna importante. Não é possível reduzi-la. Dizer que ela não serve, dizer que ela não funciona, dizer que ela é limitada. Não é. Ela é fruto de um movimento muito maior do que análises de classe ou econômicas. Ela é fruto de um movimento e de uma linha de rompimento muito maior do que análises econômicas, etc. e de classe. É miopia. Tentar tirar o recorte transversal para colocar o recorte de classe. O recorte de classe, ele se dá, obviamente, no cotidiano das pessoas. Ele se dá no interior desses movimentos, não impondo aos movimentos esse recorte. Por que ele se dá nesse interior desses movimentos? Porque é a experiência desses movimentos que faz com que a consciência de classe ocorra. É só olhando um do lado do outro, quem está ali vítima da mesma opressão, que se entende como classe, que se entende como oprimido, que se entende como necessário superar o sistema e quem o oprime. Então essa gente está votando por reação. E nesse voto por reação, sabe que está votando pelo extermínio e contra a alteridade. Isso tem que ser escancarado. Na sua casa, na sua vizinhança, no seu churrasco, na sua igreja. Isso não pode ser oculto. Vamos parar de tratar o eleitor do Bolsonaro como idiota, inocente e útil. Não é. Ele precisa ser responsável pelo seu voto. Da mesma forma com que parte da esquerda responsabiliza o voto nulo por tudo de ruim que está por aí. O voto nulo é consciente e merece o nosso respeito. Por que o voto no Bolsonaro não é consciente? Embora não mereça o nosso respeito, porque ele quer me eliminar. Eu não posso respeitar quem me elimina. O voto nulo não quer me eliminar. Então sim, a gente tem que lutar contra ele, a gente tem que se alinhar de uma frente única antifascista e combater Bolsonaro até a última trincheira. Principalmente não criminalizando quem não o apoia e não passando a mão na cabeça de quem o apoia. É isso. Boa tarde. Ele não.